Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Boa noite, irmãos. Vamos cantar o hino de número 10. Vós, criaturas de Deus Pai, todos erguei a voz, cantai, ó louvai-o, aleluia. Tu adorado a refugir, tolo em prata reluzir, ó louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Ó boa terra que nos dás, infindas bênçãos canta já, ó louvai-o, aleluia. Frutos e flores juntos dai, e a glória a Deus, Senhor e Pai. Ó louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Vós, homens sábios e de bem, a todos proclamai também, ó louvai-o, aleluia. Louvor ao Filho, glória ao Pai, e ao Santo Espírito louvai, ó louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Ainda de pé, vamos orar. Santo e eterno Deus, Pai de amor, Pai querido, graças te damos, ó Pai, por mais uma vez estarmos reunidos na Tua casa, ó Pai, para ouvir mais da Tua palavra, ó Pai. Te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja abençoando esta noite, Senhor, e que o Senhor receba o nosso culto. Te pedimos que o Senhor esteja com o pregador da noite, ó Pai, que ele possa ser instrumentalizado nas Tuas mãos, ó Pai, para falar ao povo de Deus as Suas palavras, Senhor. Te agradecemos por cada família aqui representada, Senhor, e por todas as bênçãos derramadas a nós, ó Pai. Te agradecemos em tudo. Em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar. Dando continuidade ao nosso momento de adoração, queria convidar a igreja a abrir o Salmo 149. Eu vou ler e a igreja acompanha. Aleluia! Cantai ao Senhor um cântico novo e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozije-se Israel no seu Criador. Exultem no seu reino os filhos de Sião. Louvem-lhe o nome com flauta, cantem-lhe salmos com adufe e harpa. Porque o Senhor se agrada do seu povo e da salvação adorna os humildes. Exultem de glória os santos, no seu leito cantem de júbilo. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, nas suas mãos espada de dois gumes, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos, e para matar os seus reis, para meter os seus reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os seus santos. Aleluia. Eu convido a igreja a continuar em oração, sendo conduzida a Deus no hino número 11.
A igreja pode se assentar. Só avisar que nós temos bancos vazios aqui na frente, tá? Se chegar mais irmãos, que podem mandá-los aqui para frente. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 32, versículo 5º. Livro dos Salmos, capítulo 32, versículo 5. Leremos a uma só voz. Salmos 32, 5, que nos diz assim: confessei-te, Senhor, mas ocultei, disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a mim meu pecado. Vamos ter um momento de orações silenciosas, os irmãos de contrição. Após esse momento de orações, eu romperei o silêncio com uma oração audível. Oremos. Santo Deus, Pai de amor, Pai querido, obrigado, Senhor, por mais uma vez podermos estar aqui reunidos, Pai, clamando a Ti, Pai, que perdoe os nossos pecados, Pai. Sabemos e reconhecemos, Pai, que jamais aqui na terra conseguiremos cumprir a Tua determinação de sermos santos como o Senhor é, Pai. E nos achegamos a Ti, Pai, carregados dos nossos pecados, pensamentos, ações, omissões, mas nos chegamos a Ti, Pai, certo, confiando na promessa de Cristo Jesus, que levou sobre si, Pai, o meu pecado, Senhor, que levou sobre Ele, Pai, cada uma das nossas transgressões, Pai. Ó, Senhor, perdoa, Pai, os nossos pensamentos contrários aos Teus mandamentos, contrários à vida cristã, Pai. Reconhecemos que esses pensamentos, Pai, são aqueles espinhos que cravaram na cabeça de Jesus, Pai. Tenha misericórdia, perdoa, Pai, porque realmente não controlamos nem nossos pensamentos, que dirá nossos sonhos, Pai. Também queremos pedir perdão, Pai, pelo pecado que praticamos, Pai. Perdoa, Pai, porque somos homens e mulheres limitados, Pai, vendidos, Pai,
a semente adâmica, Pai, ao pecado que ainda habita dentro de nós, mesmo com o Teu Santo Espírito aqui, Pai. Dentro de nós, essa luta ainda continua, Pai. Mas estamos certos, Pai, e acreditamos nisso, que apesar das dificuldades, apesar da nossa própria iniquidade, Pai, o sangue de Jesus tem nos purificado. Por isso temos certeza, Pai, que temos acesso a Ti, não por nossos méritos, mas pela cruz do Calvário, Pai. Que essa verdade, Pai, nunca saia de nossos pensamentos, Pai, e que venhamos cada vez mais buscar uma vida de santidade, não diante dos olhos dos homens, Pai, nem dos nossos familiares, mas aos Teus olhos, Pai, que tudo vê. Então, nos dê força, nos guie, Pai, para que possamos a cada dia, Pai, mortificar o pecado que há em nós, para que vivamos de acordo ou próximo, caminhando aquilo que o Senhor deseja de cada um de nós. Mas também sabemos, Pai, que haverá um dia, Pai, um abrir e piscar de olhos, Pai, que nós jamais voltaremos a pecar. E é nessa esperança que nós oramos a Ti, confiado no sangue de Jesus, Pai, em quem oramos, no nome dEle que oramos. Amém. Agora teremos certos dos nossos pecados perdoados, né? Teremos um momento de celebração com a equipe Tulip. Boa noite. Os irmãos que puderem, se coloquem de pé ao som dos instrumentos para continuarmos adorando ao Senhor.
capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação. Tua luz à noite dissipou, teu amor curou meu ser. Se problemas eu enfrentar, tu me levantas em teus ombros. Que amor forte cobre o meu pecado e alívio ao mundo inteiro dá. Te amo, minha esperança está em ti. Meu Jesus, toma o meu ser, toda a minha vida. Contigo os montes subirei, contigo os vales descerei. Meu filho deste em meu lugar, só vou contar com tua graça. Que amor forte cobre o meu pecado e alívio ao mundo inteiro dá. Te amo, minha esperança está em ti. Meu Jesus, toma o meu ser, toda a minha vida. Eu te amo e te dou meu coração, preciso de ti, Senhor, meu tudo és, ó Deus. Nova vida para sempre, uma família, alegria.
a luz brilhar, saber que a gente pode crescer, viver, chorar, cantar e se alegrar. Nosso refúgio, fortaleza, nossa força nas batalhas, o perfeito sacrifício, verbo em carne e luzes, nosso refúgio, fortaleza, nossa força nas batalhas, o perfeito sacrifício, verbo em carne e luzes, nosso refúgio, fortaleza, nossa força nas batalhas, o perfeito sacrifício, verbo em carne, para nós Ele é da vida o melhor, nosso mover existir, paraíso aqui, só a Ele entregar o princípio e o fim do universo, Rei,
Chegou o momento de consagrarmos a Deus nossos dízimos e ofertas. Para isso eu chamo o diácono Júlio para nos conduzir a Deus nesse momento, e logo depois a palavra está com o pastor Jefferson. Oremos, irmãos. Senhor Deus, nós agradecemos, ó Pai, por esse dia, nós agradecemos pelo Teu amor, Senhor, por estarmos reunidos aqui, Senhor. Agradecemos, Senhor, por podermos prestar o louvor a Ti, Senhor, alegres, por termos nossos pecados perdoados, Senhor, e agradecemos, ó Pai, o privilégio de trazermos as ofertas e os dízimos à Tua casa, Senhor. Desperta, ó Pai, diariamente essa necessidade, essa verdade, ó Pai, para que não esqueçamos, ó Pai, o quanto tem nos dado, Senhor, e o quanto tem sido, Senhor, em nossas vidas. Santifica, ó Pai, as nossas vidas, a ponto de que isso, ó Pai, não que seja algo automático, mas que seja algo realmente esperado, ó Pai, que seja um dia que seja de alegria, ó Pai, aquele que trazemos os tesouros à casa do Senhor. Transforma, ó Pai, o nosso coração a cada dia, Senhor. Abençoa, Senhor, o emprego desses recursos, ó Pai, que tem sido trazido aqui no dia de hoje, nos dias de semana, ó Pai, em todos os dias. Abençoa, Senhor, para que seja bem empregado, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Senhor, somente para esse fim, Senhor. Que as sociedades, que os presbíteros, Senhor, o conselho, que todos, ó Pai, que têm contato e têm o privilégio de trabalhar essas quantias, sempre pensem nisso, ó Pai, estejam movidos pelo Teu Espírito nesse sentido, Senhor. Faça, ó Pai, por nós, Senhor, isso em nossos corações, pois sabemos que somos falhos e não podemos, ó Pai, fazermos por nós mesmos, Senhor. Abençoa a Tua igreja, abençoa que possamos, Senhor, progredir a cada dia em direção, ó Pai, à Tua vontade, Senhor. Abençoa, Senhor, continua abençoando essa noite, o louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é com boas-vindas que queremos receber a todos aqueles que nos visitam essa noite. Não foram anotados os nomes, mas porventura você está nos visitando, que possa se sentir verdadeiramente acolhido por essa igreja que tem lutado pela pregação fiel do Evangelho. Essa tem sido a nossa luta, o nosso embate constante, fidelidade na exposição da Palavra de Deus. O que é que nós podemos lhe oferecer? A palavra, é o que temos de melhor. Então, que você possa se sentir de fato acolhido e que seja edificado por essas palavras de vida. Quero destacar do nosso boletim alguns avisos. O primeiro deles está aí na página 3, a primeira notinha a respeito da Assembleia Geral Extraordinária. 2 presbíteros venceram seus mandatos. Esses presbíteros são o Marcos Kleber e o Robson Santos. Saiu o Emanuel Jesus, mas o Emanuel não está com o mandato vencido. Ele foi reeleito recentemente. Foi um erro. E também temos 8 diáconos que estão com seus mandatos vencidos. É o Antônio Barbosa, a Taliba Rezende, Douglas Cerqueira, Emanuel Araújo, João Marques, Jorge Luiz, Júlio Bastos e Natan Machado. Esses mandatos venceram no mês de maio. O Conselho prorrogou esses mandatos por conta da pandemia e a dificuldade de reunirmos a Assembleia da Igreja, mas agora com as coisas voltando meio que ao seu lugar, já temos condições de reunir a Assembleia. Então o Conselho, em sua última reunião, decidiu convocar a Assembleia Geral Extraordinária da Igreja para reunir-se às 9 horas da manhã do dia 29 de agosto desse mês. Portanto, o último domingo, dia da Assembleia para eleição e ou reeleição de 2 presbíteros e 3 diáconos. Os irmãos perceberam que 5 vagas para o diaconato foram suprimidas. Tratativas do Conselho com a junta diaconal, chegamos a essa definição. As prévias da Assembleia irão acontecer no próximo domingo, durante todo o dia. Pela manhã, já na escola dominical, distribuiremos as folhas de indicações. Meu conselho é que, se você não tem ainda os nomes definidos, que leve para casa, que leia, que ore, peça orientação a Deus, faça as suas indicações, que o Conselho procederá à apuração na segunda-feira subsequente ao domingo, ao próximo domingo. Ok? Então, esse aviso eu quero deixar aqui em destaque nessa ocasião.
Quero também, irmãos, destacar que voltamos com a nossa escola dominical, classes de adultos, apenas 2 classes nesse primeiro momento, classes 1 e 2, classes 3 e 4, estão classes 1 e 2 juntas, classes 3 e 4 juntas também, a classe de jovens e adolescentes. As crianças já estavam com seu funcionamento normal pela manhã. Então, voltamos com a nossa escola dominical e não temos mais a transmissão ao vivo, ela foi interrompida justamente para encorajar os irmãos a virem, a participarem dos ajuntamentos solenes. O crente, de fato, tem de estar em comunhão com a igreja. E domingo não é nosso, domingo é do Senhor. É todo dedicado ao Senhor. Talvez, ao longo desse período aí, nos habituamos a virmos apenas uma vez no domingo, mas o domingo é todo do Senhor, é todo dele. Então, nós temos tido uma boa adesão na escola dominical, como sempre, e nos cultos solenes. Que Deus continue abençoando a nossa igreja nesse sentido. Nós não podemos esmorecer naquilo que o Senhor tem confiado a cada um de nós. Hoje pela manhã, a Priscila trouxe o seu testemunho. Eu creio que, além da ênfase no milagre do Senhor, na oportunidade que Ele deu, justamente também o encorajamento para que nós nos apeguemos firmemente àquilo que o Senhor tem colocado, confiado a cada um de nós. A Oficina Dorcas volta, mês de agosto, a maioria das irmãs estão vacinadas, claro, com os cuidados, não como antes, distanciamento, etc. Os Fios de Prata também já vão voltar às suas atividades. Então a igreja vai retomando, nós precisamos continuar pregando a palavra do Senhor. A maior carência do nosso país não são mais igrejas evangélicas, mas o evangelho fiel, o evangelho bíblico. E nós temos isso e precisamos compartilhar. A Campo Família foi mais uma vez postergado, adiado. Ele iria acontecer de 13 a 15 de junho, nós estaríamos agora finalizando a Campo Família, mas ele foi adiado para o próximo ano, entre 3 e 5 de junho. Esperamos que até lá tenhamos condições de ter esse evento que eu creio que será histórico. Nós vamos para o Hotel Vida com as famílias, preletores especialmente selecionados para esse momento tão importante da igreja. Classe para catecúmenos iria iniciar no último final de semana de agosto, mas é a nossa assembleia, então será no primeiro domingo de setembro. Quero encorajar também a todos aqueles que puderem, nas quartas-feiras às 20 horas, estamos nos reunindo aqui no templo ainda para o estudo da palavra de Deus. Já estamos finalizando a epístola de Paulo aos Romanos, e sempre após o estudo nós temos cultivado momentos de orações, não como antes. Talvez a gente retome os moldes anteriores, eu acho que já é possível a gente até dividir, a partir dessa quarta a gente retome essa dinâmica que possibilita melhor compartilhamento, mais tempo de oração, talvez a gente retome já nessa quarta-feira. Então, o nosso estudo bíblico, a nossa reunião de orações, às quartas-feiras, às 20 horas. Certamente notaram, ao longo do dia, quem veio pela manhã, que iniciamos uma reforma essa semana no piso da frente da igreja. Ele ainda não foi removido, apenas esse piso lateral aqui, próximo ao elevador, ele já foi removido até a grade. Ao longo da semana, o restante do piso vai ser removido e vamos ter ali um trabalho para remoção também da argamassa, para sabermos qual será o melhor piso a ser instalado. Então fica esse aviso também à igreja, portanto, muito cuidado ao transitar, especialmente aqui ao lado, que tem locais aí perigosos. As irmãs de salto, nem pensar. Aulas de violão, nós estamos com 5 vagas abertas, ok? Aliás, 4 vagas, que uma foi preenchida hoje pela manhã. Então, são 4 vagas para essa modalidade de violão na nossa escola de música. E essas vagas são 4 bolsas que a igreja está oferecendo, ou seja, metade da parcela a ser paga ao professor. Então, se você tem interesse, deve me procurar, aí ou hoje, ou ao longo da semana, para que a gente possa proceder à sua matrícula. Bom, irmãos, hoje nós estamos alegres, como sempre. Nós temos que estar alegres porque o Senhor Jesus nos salvou, porque o Senhor Jesus nos dá a oportunidade de estarmos num templo, reunidos em adoração ao nome dEle. Então, isso é motivo mais do que suficiente para nos alegrarmos na viva esperança do Senhor. Mas também um motivo a mais, gratidão a Deus pelo aniversário da nossa UPA, União Presbiteriana de Adolescentes, que tem sido operosa na nossa igreja, tem produzido jovens
notáveis. E esse ano nós estamos com a diretoria que está integrada pelos seguintes irmãos. Eu vou falar, os que puderem ficar em pé, eu não sei onde estão os demais. Nós temos aqui o presidente, que é o Gabriel, a vice-presidente, que é a Gabi. Nós temos o primeiro secretário, que é o Vitor. O Vitor está por aí? Está ali, pode ficar em pé, Vitor. Segundo secretário, Henrique. E a tesoureira é a Amanda Soares. Então, esses irmãos estão na diretoria e o conselheiro é o presbítero Sandro. Então, esses irmãos têm desenvolvido um trabalho realmente abençoado. Podem sentar-se novamente, é um trabalho abençoado. E para essa ocasião de gratidão pela vida dos nossos adolescentes, nós convidamos o seminarista Lucas. Ele já estava agendado. O seminarista Lucas é seminarista nosso. Ele precisou atender uma demanda de um de nossos campos, lá em Santa Maria, no Distrito Federal. E próximo ano ele tem o desafio de estar lá ainda, trabalhando em prol da organização daquele trabalho, daquela igreja. E ele será o mensageiro de Deus aos nossos corações essa noite. Então, vou passar a palavra a ele. Boa noite, irmãos. Saúde a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Irmãos, tem sido uma grande alegria servir ao Senhor numa das nossas congregações, lá em Santa Maria, sendo um grande período de aprendizagem, mas confesso que de vez em quando a saudade da igreja bate, e Deus tem dado oportunidades como essa de nós matarmos a saudade dos irmãos, estarmos juntos novamente em comunhão ao redor da palavra de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias ao redor da revelação do Senhor, registrada no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10. Nós vamos ler do verso 17 ao verso 22. Eu vou ler, os irmãos acompanhem a palavra do Senhor. Diz assim o texto. E, pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Essa é a palavra do Senhor. Acompanhe uma oração comigo, irmãos. Cubra sua fronte. Deus, nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, reunidos ao redor da Tua palavra, e pedimos que o Senhor nos ilumine com o Seu Santo Espírito, a fim de que venha nos conduzir a compreender a Sua palavra, a aplicá-la em nosso coração e vivê-la de acordo com a Sua santa e soberana vontade. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no fim do século XIX, o famoso escritor e dramaturgo Oscar Wilde publicou um livro muito polêmico, mas que se tornou um clássico da literatura. O livro se chama O Retrato de Dorian Gray. A obra narra a história controversa de um jovem, Dorian Gray, que era rico, muito bonito, e que dedicava a sua vida aos prazeres. E ele era tão bonito que despertou a atenção de um artista, que resolveu, então, usá-lo como a sua principal inspiração. Então, ele fez uma pintura de corpo inteiro do jovem, e em uma de suas festas, dedicada aos prazeres carnais, ele brinca que venderia a sua alma para que o quadro envelhecesse e ele permanecesse jovem para sempre. O pedido é atendido, ele continua jovem,
e com o passar do tempo, as marcas da idade vão aparecendo no quadro. Só que não só isso. Ali também no quadro aparecia marcas da sua alma, da deterioração moral que ele estava se submetendo ao longo do tempo, de maneira que os pecados que ele cometia ao longo de sua história estavam impressos ali na pintura. E isso, na verdade, influenciou a vida de Dorian, que no final do livro acaba tendo contato com sua pintura e indo à morte. Mas, na verdade, essa história é só uma ilustração do que acontece na vida real, com um desejo constante pela juventude. A juventude eterna talvez seja um dos objetivos mais buscados pela humanidade. Envelhecer não é mais uma opção. Quanto mais o tempo passa, os seres humanos se dedicam a uma alimentação regrada, atividades físicas, produtos cosméticos variados que vão mascarar essas marcas do tempo. Mas há algo que não podemos esconder em nossa vida, que é a nossa alma. A nossa alma, de fato, ela sempre está visível, se não para as outras pessoas, ela está sempre visível para Deus. Mas esse desejo de juventude, irmãos, ainda esconde algo mais elevado por trás. Na verdade, o desejo pela juventude eterna é um desejo que mascara uma vontade ainda mais profunda do coração humano, que é o desejo não somente de se manter jovem, mas o desejo de viver para sempre. O desejo pela vida eterna. O coração humano, ele anseia por viver eternamente. O desejo de não se limitar pelas fronteiras do tempo e transcender para algo muito maior. Todos desejam a vida eterna. E é bem verdade que, apesar de todos desejarem, nem todos sabem muito bem o que isso significa. E nesse texto que nós acabamos de ler, nós nos deparamos aqui com uma pessoa que também era movido pelo esse desejo de vida eterna. Ao contrário do personagem de Oscar Wilde, o desejo dele não era para que ele vivesse uma vida regalada de prazeres, mas ainda assim era algo que incomodava o seu coração. O seu desejo de vida eterna era um reflexo de uma vida de conquistas. O jovem rico que nós lemos aqui era cheio de conquistas espirituais. No Evangelho de Marcos nós vemos aqui que ele era dono de muitas posses, mas nos textos ali correlatos de Lucas, nós temos o complemento dizendo que ele, além de ter muitas posses, era muito rico e influente. E Mateus registra que ele era um homem jovem, de fato, por isso nós comumente chamamos essa parábola, essa história da história do jovem rico, o encontro do jovem rico com Jesus. Mas, de fato, aquele homem que tinha tudo, ele percebeu que se ele não tivesse uma conquista principal em sua vida, que era a vida eterna, ele não teria nada. E isso seria, digamos assim, a coroa de suas conquistas morais. Nada mais, nada menos do que a vida eterna. Um objetivo muito ousado, mas que ele estava desesperado para alcançar. E ele tinha uma dúvida, porque, de fato, com muito jovem, ele conquista coisas que, para muitas pessoas, as pessoas passam a vida toda procurando e não encontram. Riqueza, influência, poder. Mas, de fato, ele não queria passar da juventude somente para as suas posses. Ele queria passar da juventude diretamente para a vida eterna. E ele está tão desesperado para isso que, enquanto Jesus está ali em uma das estradas da Pérea, ele aborda Jesus se jogando de joelhos diante dele e fazendo essa indagação que nós vemos ali no versículo 17. E em torno da dúvida do jovem rico é que nós vamos trabalhar no sermão dessa noite, que eu proponho o tema à igreja, da juventude para a vida eterna. Nós vamos nos delongar nesse tema por pelo menos 3 pontos, e eu gostaria que nós pensássemos e refletíssemos com as palavras de Cristo o que é preciso para sairmos da juventude para a vida eterna. E o primeiro ponto que eu gostaria de destacar com os irmãos se encontra no versículo 17 e 18, eu gostaria de lê-los novamente com vocês. Diz assim: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se perguntou-lhe: Bom mestre,
que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Duas coisas nos chamam a atenção nesse texto, logo no início dele. A primeira delas é a forma com que aquele jovem aborda Jesus. Ele se refere a Jesus como bom mestre. Essa expressão era uma expressão, um tratamento comum e respeitoso, utilizado por alunos com respeito aos seus professores. Porém, há algo oculto nessa forma educada de tratamento que o jovem rico trata Jesus. Quando o jovem chama Jesus de bom, ele enxergava Cristo como um sábio que havia alcançado o seu status de bondade através de sua sabedoria e de suas boas obras. E ele queria ser sábio como aquele mestre. Ele reconhece o caráter elevado de Cristo, mas, ainda assim, ele não o vê como Deus, e sim como um grande professor. Aí está o caráter oculto do tratamento do jovem rico para com Jesus. Ele diz bom mestre, na intenção de ser ensinado, literalmente, por aquele professor. E o segundo ponto a observarmos é a pergunta do jovem: que farei para herdar a vida eterna? O jovem aqui está convencido, de fato. Ele acreditava que a vida eterna era algo que ele poderia se esforçar e alcançar com seus próprios métodos, com suas próprias forças. E segundo a sua forma de pensar, ele já estava quase alcançando essa vida eterna. Ele só precisava de uma dica, de um bom professor. Ele só precisava de um empurrãozinho, um ensinamento chave que o faria, de fato, encontrar-se com essa conquista espiritual de tantas muitas que provavelmente ele tinha em sua mente. E Jesus, então, desconstrói esse pensamento no versículo 18, perguntando a ele: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Nós precisamos olhar com atenção essa afirmação de Jesus, porque muitas vezes as pessoas se concentram mais no que Jesus não quis dizer do que, de fato, com aquilo que ele disse. Jesus aqui, ele não está querendo dizer, irmãos, que ele não é uma pessoa boa, que ele não é alguém bom. E muito menos ele não está negando a sua divindade. Ele não está negando que ele é Deus. O que Jesus está querendo falar àquele jovem rico é basicamente o seguinte: se você me vê como um professor, por que você me chama de bom? Bom só há um que é Deus. Um professor humano não poderia ser digno de tamanho elogio. A bondade é um atributo que ele é estritamente divino. Fato é que Deus compartilha parte desses atributos conosco. Nós podemos ver ali resquícios de bondade na humanidade. Mas a bondade em si, em essência, como um atributo, ela só poderia ser dedicada ao Senhor. E o comportamento desse homem mostra uma coisa interessante. Ele não estava, de fato, interessado na vida eterna. Ele estava apenas curioso sobre essa vida. Isso nos leva ao nosso primeiro ponto. Para passar da juventude para a vida eterna, é preciso ter interesse e não curiosidade. Talvez aquele homem tenha ouvido falar de um pregador que andava pela região da Palestina, falando de uma vida eterna, de uma vida que poderia ser distribuída a pessoas e, de fato, poderia ser alcançada através de uma vida com Deus. E interessado e por curiosidade, então, ele procura aquele mestre, a fim de que ele possa saciar esse desejo de conquista profunda no seu coração. Mas a curiosidade não basta, irmãos, quando se fala da vida eterna. É necessário ter interesse, de fato, nessa vida, envolvimento com essa vida. A vida eterna não é um conceito intelectualmente inteligível. A vida eterna é a comunhão com Deus. Ela é o amor de Deus derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, é o que diz Paulo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 5.
A vida eterna é a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Novamente, Paulo diz isso em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. A vida é a graça de Deus que excede todo entendimento. A vida eterna é a salvação. E sobre a salvação, não podemos apenas ter curiosidade. Não podemos tratá-la apenas como algo que nós podemos aprender e alcançar com nossas próprias forças. É necessário que haja um envolvimento profundo com a salvação, porque de fato ela é derramada a nós pelo sacrifício de Cristo, através da intermediação do Espírito Santo de Deus. Por isso, sobre a vida eterna, não há espaço para mera curiosidade. Sobre a vida eterna, nós precisamos dedicar um interesse profundo de estar em comunhão com o Senhor e ser coparticipante da sua glória. Muitas vezes nós não entendemos isso. Nós, muitas vezes, nos comportamos como um jovem rico e acreditamos de fato que o ato de discipular, por exemplo, é um ato muito mais intelectual do que espiritual. Já repararam como nós nos comportamos dessa forma? Quando nós estamos falando de adolescente, nós ficamos desgastados com as dúvidas deles, com as perguntas que surgem, com o desconforto que elas nos causam, com suas lutas e anseios mais profundos. E nós pensamos muitas vezes que vamos resolver o problema e as dúvidas do coração e os anseios desse coração oferecendo apenas um livro cristão. Olha, leia esse livro aqui que suas dúvidas vão ser sanadas. A gente tratando a salvação como algo de fato meramente intelectual. Se o entendimento sobre a salvação fosse apenas corrigido com mais leitura. Se a nossa falta de compreensão sobre o sacrifício de Cristo fosse um problema apenas de dedicação e estudo, isso seria muito mais simples. Mas a vida eterna, de fato, é dada pelo sacrifício de Cristo e chegada a nós pela ação do Espírito Santo. Nós, muitas vezes, nos comportamos com os nossos jovens e adolescentes, pensando que quanto mais eles ficarem envoltos das programações da igreja, quanto mais eles participarem dessa atmosfera religiosa, menos eles ficarão sujeitos às interferências externas e menos dúvidas terão em seu coração. Mas a salvação também não é sobre isso. E aqui eu não estou dizendo que as nossas programações não são importantes, eu não estou querendo dizer que a nossa agenda não é levada em consideração, mas isso tudo não é a salvação. A salvação, de fato, é algo muito maior do que isso. Nós estimulamos a curiosidade deles sobre assuntos éticos, e esses assuntos muitas vezes até têm muita base bíblica, mas a despeito da importância de todas essas coisas, nós precisamos compreender de fato que a vida eterna não é algo que temos que apenas compreender. Nós não podemos fazer nada para herdar a vida eterna, porque somos totalmente dependentes da ação do Espírito Santo de Deus. E quando somos conscientes dessa salvação, o máximo que nós podemos oferecer é um envolvimento de fato com a salvação que foi dada a nós. Talvez você, pai, queira que seu filho o procure, assim como o jovem rico procurou aqui a Jesus. Talvez você seja procurado pelo seu filho como um bom professor, que dedica uma vida exemplar ao seu filho, que está ali pronto a sanar as suas dúvidas, e talvez até respire fundo quando ali por uma inspiração você deu uma resposta totalmente elaborada. Mas essa vida que nós às vezes consideramos que pode ser alcançada apenas com conceitos chaves, ela não é chegada a nós de maneira tão simples assim. A vida, de fato, ela precisa ter uma intermediação divina para se chegar a nós. Se a vida eterna fosse algo muito simples de chegar a nós, não havia necessidade do sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo mostrou-se necessário justamente pela nossa incapacidade de alcançar essa vida pelos nossos próprios méritos. A vida eterna é a salvação da alma. E sobre a salvação da alma, nós precisamos ter um interesse sincero e não uma mera curiosidade. Nós não podemos compartimentalizar a nossa vida espiritual. Nós não podemos pensar que a atmosfera de culto é o que nos garante a salvação.
Nós precisamos, de fato, viver uma vida dedicada ao Senhor. Por isso que nós possamos ter interesse pela salvação de nossos filhos e, de fato, que possamos entender que não há nada que eles ou nós possamos fazer para herdar a vida eterna. E os pais, de fato, possam tomar a consciência que nós não podemos deixar e apenas estimular os nossos filhos a continuar vindo à igreja. Porque quando levamos a vida eterna a sério, nós vemos a necessidade de evangelizar os nossos filhos, de pregar o evangelho a eles, porque eles são pecadores que carecem da graça de Deus. A vida eterna não é um conceito intelectualmente compreensível. A vida eterna é derramada a nós por intermediação do Espírito Santo do Senhor. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas nós precisamos agora ir para o segundo ponto, ao vermos que para sair da juventude para a vida eterna é preciso saber quem você é, e não apenas quem você pode ser. Para sair da vida eterna é preciso saber quem você é, e não quem você pode ser. E depois de corrigir esse jovem no versículo 18, Jesus então, ele vai começar o seu ensinamento no versículo 19 e 20, dizendo: sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E depois de corrigir o jovem, então, Jesus o leva a uma reflexão profunda, afirmando que o jovem sabia dos mandamentos. E ele cita aqui 6 mandamentos dos 10. Basicamente, Jesus aqui, ele se ocupa em citar apenas a segunda tábua da lei, a lei moral de Deus, dividida em 2 tábuas, onde a primeira tábua era dedicada aos mandamentos relacionados na relação vertical de Deus com o homem. E na segunda tábua da lei, as relações horizontais, como um homem trata o seu próximo. E por que Jesus escolhe esse caminho para falar com esse jovem? Nós devemos lembrar que esse homem era alguém muito respeitável. Ele era alguém muito digno na sua comunidade. E quem reconhecia isso não era apenas ele, mas provavelmente as pessoas que estavam à sua volta. Se tratava então de um homem cuja vida era exemplar. Então Jesus fala de suas qualidades e obediência para levá-lo à reflexão. E reparem que ele trata a vida eterna como algo futuro. Essa observação também é muito importante. Algo que ele precisa alcançar no futuro. E nessa sede pela conquista futura, seus olhos estão cegos para o que ele é naquele momento que ele se encontra com Jesus. Aquele jovem era incapaz de fazer uma autoanálise sobre sua vida. Ele era incapaz de olhar para o seu coração e ver algum motivo de falta. Ele estava muito mais preocupado com o que ele podia ser no futuro, mas ele estava totalmente preocupado com o que ele era no presente, porque, ao seu ver, não havia falta nenhuma em seu coração. Uma história antiga diz que um jovem piedoso resolveu largar tudo o que tinha e se exercitar em uma vida de piedade, aprendendo mais sobre o cristianismo com um mestre no deserto. E chegando lá no deserto, ele então procura esse mestre e ele fala ao seu possível professor que estava interessado em abandonar os seus bens e posses, porque esses bens e posses, segundo ele, estavam acabando com a sua alma. E ele estava pronto para encarar o caminho da santidade com o seu professor. E aquele mestre fala ao o suposto aluno: você não está pronto. E de repente aquele aluno se enche de fúria e diz: como assim? Você não viu que eu estou aqui disposto a abrir mão de tudo que eu tenho? E o mestre responde a ele: sim, eu estou vendo. Mas você viu como você reagiu quando eu disse que você não está pronto? Entenda que humildade não é falar mal de si mesmo. Humildade se trata de como nós refletimos
A imagem de Deus quando somos criticados, quando somos confrontados. O aprendiz dessa ilustração estava tão ansioso para alcançar uma vida de piedade futura, que ele não refletia que precisava de uma vida de piedade no presente. E esse era um problema do jovem rico. E esse é o problema, na verdade, de nossos jovens hoje. E eu não me refiro somente àqueles jovens que nós falamos, olha, aceite a Cristo hoje, não deixe para quando você chegar na fase adulta, porque senão vai ser tarde demais. Mas eu me refiro àquele pensamento de que nossos adolescentes estão em formação. Provavelmente nós nos concentramos muito, e isso é muito importante, em dizer que aqui na juventude da igreja há os futuros presbíteros, aos futuros diáconos, futuras presidentes de SAF, futuros aí pastores, quem sabe, se Deus quiser. Mas, de fato, quando nós nos preocupamos muito com o futuro da juventude, nós nos esquecemos que eles precisam de uma vida piedosa hoje, aqui e agora. A vida eterna não é algo que pode se alcançar com o tempo. A vida eterna é algo que se goza e se aproveita nesse exato momento. Por isso nós precisamos levar, de fato, os pecados que nós cometemos a sério. Independente da fase da vida em que nós estamos vivendo, os pecados ainda são o nosso principal problema. A piedade não é algo que nós deixamos para depois, irmãos. A piedade é algo para agora e é urgente. Esse foi o principal erro do jovem rico. Ele acreditava que, observando os mandamentos de Deus, desde a sua juventude, algumas traduções trazem essa palavra juventude como adolescência. Esse jovem ali não tinha chegado nem aos 40 anos, dizem os principais comentaristas. Mas apesar de observar esses mandamentos, claro, segundo o seu próprio crivo, segundo os seus próprios critérios, ele ainda estava ali ansioso e incerto sobre a realidade da vida eterna. E ao levarmos os nossos pecados a sério, independente da fase em que estamos inseridos, nós precisamos então entender que, de fato, isso é uma vida de piedade. Os principais problemas de nossa vida geralmente não são aqueles que nós consideramos como grandes problemas. E adolescentes têm essa característica, né? Eles potencializam os problemas. Eles levam o problema muito mais a sério do que de fato eles são. Às vezes eles estão preocupados com o futuro profissional, preocupados com amizades, com relacionamentos, mas nós temos que lembrar a eles que o principal problema deles é o nosso principal problema também, é o pecado. Esse é o principal problema do coração do homem. E se nós levarmos isso a sério e com urgência, da forma com que Jesus gostaria que o jovem rico tivesse levado, nós entenderemos então que a vida eterna pode ser aproveitada agora, e não simplesmente aguardarmos para um futuro distante. Por isso nós precisamos levar, de fato, esses pecados na mais alta seriedade, independente da fase da vida. E do contrário, nós corremos o risco de pensarmos que temos uma lista de mandamentos que conseguimos obedecer. E por isso estamos isentos diante do Senhor. Essa visão do jovem rico sobre os mandamentos ali relacionados ao seu próximo, talvez tenha mascarado o seu comportamento para uma realidade ainda mais grande e ainda maior e ainda mais abrupta, que é de fato a realidade de que se nós desobedecemos um dos mandamentos da lei, nós desobedeceremos todos os 10. Porque não é sobre a obediência aos mandamentos não é uma questão matemática, mas é uma questão de comunhão com o Senhor, uma questão de capacidade que o Espírito Santo nos dá. E ainda assim, precisamos contar com a graça do Senhor, porque estamos constantemente tropeçando e caindo em nossos próprios erros. E o último ponto que eu gostaria de destacar com os irmãos é que da juventude para a vida eterna é preciso que haja uma mudança radical. É preciso que haja uma mudança radical. Peço que os irmãos acompanhem o versículo 21 e 22, que diz assim: Jesus, fitando, o amou e disse: só uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, então vem e segue-me.
Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. O texto diz que Jesus olhou fixamente para aquele homem e o amou. E essa expressão é muito importante para nós entendermos, então, o comportamento do jovem rico daí para frente. Jesus o amou como um pai ama o seu filho, mas está prestes a corrigi-lo. Jesus sabe que o que ele vai dizer ali vai derrubar as estruturas daquele homem, mas ainda assim precisa ser dito. Jesus sabe que ele vai ficar desconfortável com o que ele vai dizer, mas ainda assim ele fala porque ele está interessado na alma daquele homem. Jesus aqui nos dá uma aula de apologética. Ele nos dá uma aula de como nós, de fato, devemos evangelizar as pessoas que estão à nossa volta. Porque ele derruba todas as estruturas do indivíduo, ele constrange todos os preceitos da alma daquela pessoa, a fim de que então ele alcance o objetivo que é falar a verdade do evangelho a ele. E o início das palavras de Jesus talvez tenham animado aquele jovem. Quando Jesus ele fala assim, só uma coisa te falta, talvez aquilo ali tenha gerado até um sorriso de canto de boca. Se só uma coisa me falta, é fácil alcançar a vida eterna. Talvez tenha até, no começo dessa frase, tenha até confirmado aquilo que ele já tinha certeza. A vida eterna estava ao alcance de suas mãos. Ele só precisava de um empurrãozinho. Mas, de fato, quando nós vemos o resto das palavras de Jesus, não é isso que acontece. Jesus tocou então na raiz do problema. Ele provou não só que o jovem era incapaz de herdar a vida eterna por suas próprias obras, como também mostrou que o conceito elevado que ele tinha de si mesmo era totalmente mentiroso. Porque o desejo de obedecer aos mandamentos da segunda tábua da lei estavam cegando ele sobre os mandamentos da primeira tábua. Aquele jovem era desobediente a vários mandamentos, na verdade a todos, porque se você peca contra um, você peca contra todos, mas especificamente ao primeiro mandamento. Ele estava sendo violado por aquele homem constantemente, porque aquele jovem tinha o dinheiro e os seus bens como concorrentes da adoração a Deus. Ele dizia acreditar no Senhor, mas ele também adorava outro Deus. E isso comprometia justamente o final da exigência de Jesus, que era seguir a Ele. Muitas pessoas, quando leem esse texto, se concentram na primeira parte da ordenança de Jesus. Eles se concentram nessa fala, vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. Mas as pessoas se esquecem que a chave para o entendimento do que Jesus está falando aqui não está nessa primeira parte, está na segunda. Ele diz, então, você vem e segue-me. Seguir a Jesus é o que estava em jogo aqui. Uma pergunta que pode permear a mente aqui é essa. Era possível aquele jovem seguir a Jesus sem abrir mão de seus bens? Sim, era possível. Mas se, de fato, ele soubesse disso, ele não estaria no conflito moral em que ele se encontrava aqui. Então, Jesus ele vai trabalhar com a raiz do problema. Ele vai trabalhar com a idolatria do coração daquele homem. E ele trabalha, então, com a idolatria que está constantemente presente no seu coração, mas disfarçada de piedade, imperceptível, porque na cabeça dele não interrompia o modo com que ele adorava o Senhor. E a reação do homem, então, é ainda mais reveladora. Ele se entristece porque era dono de muitas propriedades, diz o texto. E aqui que entramos no nosso ponto. Para passar da juventude para a vida eterna, é necessário que haja uma mudança radical. E quando a gente se refere a uma mudança radical, a gente está querendo falar de uma mudança na raiz do problema. É nas profundezas da alma. É nos cantos escondidos do coração que nós temos, então, acesso a, de fato, a ação do Espírito Santo que nos faz estar prontos para herdarmos essa vida eterna. O texto aqui, irmãos, não é somente sobre a relação do homem com o dinheiro, mas é sobre a relação do homem com aquilo que ele adora,
com os ídolos que estão levantados diante deles. E de fato, irmãos, aquilo que adoramos mexe profundamente com a nossa forma de ver o mundo. Por isso que mudanças são tão difíceis. É por isso que nós temos uma resistência constante em mudarmos a nossa forma de pensar. Porque para mudar uma forma de pensar, você precisa trabalhar com as raízes do coração. Você precisa, de fato, mexer com as profundezas da alma de um indivíduo. E para tranquilizar os pais, não somos nós que fazemos isso. Somente quem pode tratar a raiz do problema é o Espírito Santo do Senhor. É por isso que a mudança radical, ela tem que ser tão dependente da soberania de Deus e tem que ser tão dependente da ação do Senhor para com as nossas vidas e a sua misericórdia. As nossas necessidades espirituais são tão profundas que nós não podemos trabalhar com isso sozinhos. Nós precisamos do bisturi preciso do Espírito Santo para fazer essa cirurgia espiritual em nossa alma e nosso coração. E essa é a realidade mais difícil de se aceitar nessa vida. Talvez, de fato, nós queremos mudanças das pessoas que estão à nossa volta. Nós queremos, de fato, que os jovens se despertem para um pensamento um pouco mais conservador sobre as coisas do mundo, um mundo que está em constante mudança. Mas, de fato, nós nos frustramos e entendemos que não somos nós que fazemos a mudança, mas o Espírito Santo do Senhor, e glória a Deus por isso. Porque se dependesse de nós, de fato, essas mudanças elas nunca aconteceriam e talvez nós mudaríamos ainda para pior. E aqui eu me dirijo aos pais dos adolescentes, para que nós não pensemos que o amor que nós dedicamos aos nossos filhos e a intimidade que nós temos com eles somente é vista através das nossas relações de afeto, somente nas relações de carinho, de abraço, de convivência, de momentos de alegria. Mas, de fato, o nosso relacionamento com nossos filhos, o amor que nós demonstramos para com eles, se mostra no conhecimento que nós temos da alma deles. É isso que é, de fato, conhecer ao Senhor. Eu tive a oportunidade aqui de servir ao Senhor nessa igreja com a UPA. Eu guardo no meu coração todos os momentos que já estive com eles. Mas eu lembro muito dos nossos discipulados que nós começamos e o interesse que a gente tinha, né, na época, e eu creio que aqueles que trabalham com discipulado ainda têm hoje, é justamente esse, de você conhecer os desejos mais profundos do coração da pessoa. Porque conhecendo aquilo que ela deseja com toda a sua força, com toda a sua paixão, nós entendemos de fato quem é seu Deus. E fica muito mais fácil de nós tratarmos, de fato, ensinarmos aqueles que são mais jovens a obedecer ao Senhor a partir da perspectiva de que nós entendemos quem eles estão adorando. Porque, de fato, os deuses desse mundo precisam de ser destronados em nosso coração. E, de fato, eles precisam ser substituídos pela adoração do Deus verdadeiro. E aos adolescentes, saiba que o que Deus está exigindo de você é a mudança na raiz do problema. Como eu já disse aqui, o principal problema do nosso coração não são as crises existenciais que nós passamos. Não são as dificuldades de relacionamento, não são as preocupações com o futuro. O principal problema é o pecado. E isso nos iguala, de certa forma. Porque o problema de todos nós é o pecado. Mas o que nos iguala também é a misericórdia do Senhor derramada em nosso coração, para que nós possamos juntos superar os pecados que estão diante de nós. E mesmo que, ao confrontar a conduta, que nós possamos nos autoconfrontar ou confrontar as pessoas que estão à nossa volta, que haja tristeza, que nós tomemos consciência de que essa tristeza não pode ser como a tristeza que o jovem rico encarou aqui. Ela não tem que ser uma tristeza para a morte, mas é preciso que haja uma tristeza para a vida. Uma tristeza porque nós pecamos contra Deus, mas uma alegria maior, porque Ele nos perdoa de todos os pecados que nós cometemos. Concluindo, irmãos, eu gostaria de lembrar que, de fato, nós estamos falando aqui para jovens, num culto para adolescentes, no aniversário da UPA, mas o tema do pecado e a relação que nós estabelecemos com Deus é algo comum a nós. E é algo que, de fato, nós precisamos
tratar com toda urgência em nosso coração. Muitas vezes nós dedicamos aos nossos adolescentes uma expectativa muito grande sobre o seu futuro, sobre os seus sonhos, sobre as suas necessidades. Muitas vezes os adolescentes acabam vindo à igreja muito a contragosto dos pais, e isso causa uma preocupação, porque às vezes o pai ali está vislumbrando um futuro trágico, no qual, quando o filho tiver a oportunidade de não vir à igreja, ele não virá, porque ele está vindo obrigado. Mas nós precisamos então compreender que nós não alcançaremos o coração dos nossos jovens, não alcançaremos o coração das pessoas apenas ensinando e apenas fazendo com que o Evangelho seja um conteúdo a ele aprender. Não fazendo apenas com que o Evangelho seja mais uma matéria, mais um estudo que o adolescente precisa se dedicar, além das matérias que ele estuda na escola, na sua vida, ele ainda vai ter a matéria do Evangelho no seu coração, e não é assim que funciona. Nós precisamos, de fato, colocar o nosso coração na dependência do Senhor, para que Ele haja no coração dos jovens, haja no coração de cada um de nós, e, de fato, nos desperte em nós um interesse sincero pela vida eterna, que nós possamos ver que quem nós somos hoje diante de Deus, que somos pecadores carentes da graça do Senhor, e estejamos conscientes da mudança radical que somente o Espírito Santo pode fazer em nossos corações. Vamos orar, irmãos. Deus, nós agradecemos a oportunidade de estar aqui na sua casa, para juntos lermos a palavra do Senhor e compreendermos mais sobre ela. Pedimos que o Senhor, ó Pai, de fato nos dê a sabedoria necessária para nós dedicarmos a nossa conduta na igreja, a pregar para o coração dos nossos adolescentes, a de fato fazer com que nós levemos os problemas deles a sério hoje e não os tratemos apenas como pessoas em formação e treinamento para ocupar posições importantes no futuro, mas, acima de tudo, preocupados com a alma que eles precisam apresentar diante do Senhor diariamente. Nós pedimos, ó Pai, a sabedoria daqueles que conduzem o trabalho com os adolescentes, sabedoria da diretoria que está à frente da UPA, e agradecemos, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem oportunizado para que nós testemunhemos a cada dia do seu amor, do seu cuidado, do seu carinho. Agradecemos, ó Pai, porque nós vemos aqui o desenvolvimento de dons e talentos para a honra e glória do nome do Senhor. Agradecemos, ó Pai, de fato, porque nós vemos uma igreja preocupada com esses jovens, uma igreja engajada a pregar o Evangelho a todas as pessoas, inclusive dessa faixa etária, que nós possamos, ó Pai, de fato, levarmos a sério a compreensão de que os ídolos do nosso coração precisam ser destronados diariamente e que nós precisamos compreender o Evangelho de acordo com o seu Santo Espírito, muito além de nossas capacidades, que são limitadas e que muitas vezes nos afastam do Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Essa palavra. Que Deus continue abençoando o nosso irmão seminarista Lucas. Eu quero, irmãos, brevemente aqui, chamar a atenção. Próximo à contracapa do nosso boletim, tem aqui um quadro que eu faço questão de sempre deixar como se portar nos cultos, né, para ter o melhor aproveitamento possível e oferecer um serviço de excelência a Deus. Eu vou só ler brevemente. Primeiro, chegar antes de começar os trabalhos e portando a Bíblia. Se por motivo de força maior chegar atrasado, não circule no local de cultos durante a leitura das Escrituras ou as orações. Essa é a primeira instrução muito importante. Segundo, não converse alto no templo. Tem gente que não consegue controlar o volume de voz. Tem gente que às vezes quer atender o telefone no templo. Alô, aí já atrapalhou tudo. Então, o templo é um local que a gente tem um certo cuidado. Terceira, procure os primeiros lugares, deixando os últimos lugares para os retardatários ou visitantes. Essa é uma dificuldade que nós estamos enfrentando. Os irmãos preenchem muito lá atrás, as pessoas chegam depois, aí os lugares aqui da frente estão livres, mas as pessoas têm receio de chegar e preencherem esses espaços aqui da frente.
Quarta, evite ao máximo sair durante o culto, principalmente durante a mensagem. Quinta, desligue o celular. Alguns não vão conseguir desligar, mas deixe no modo avião. Nós não temos ouvido toques, né? Às vezes os toques dos mais esquisitos e estranhos, mas, enfim, cada um tem um gosto, né? Então, evitar que fique no modo alto para atrapalhar. E sexto e último é participar do culto cantando, orando intimamente pelo pregador, os ouvintes, a fim de que a vontade de Deus seja exaltada. É assim que nós devemos participar do culto ao nosso Deus. Nós retomaremos os cumprimentos à porta da igreja, mas sem apertar mãos, tá? Sem abraços. Estaremos ali à porta, eu, presbítero santo seminarista Lucas. Nós vamos cantar o hino 392. Após esse hino, eu irei orar e impetrar a bênção apostólica para encerrarmos o nosso culto. Cristo amado, sei que na força do mal, do meu mestre, sempre serás protetor. Tu me guardas, dando-me paz divinal. Eu contigo sempre serei vencedor. Cristo, Mestre,
Oremos. Deus de amor, nós te agradecemos por esses momentos aqui reunidos, ajuntados em teu nome, para engrandecer-te, para proclamar as tuas maravilhas, para proclamar que não há em outro salvação, redenção, vida eterna, vida abundante. Louvamos-te, ó Deus, pelas tuas bênçãos, agradecemos-te pela tua palavra, que tu a apliques ao nosso coração, aos nossos corações, e nos abençoe no decurso dessa semana. Que sejamos conduzidos por ti em todas as coisas, aqueles que têm passado por provações extremas, que sejam alcançados por tua graça, que sejam fortalecidos pelo Senhor e que possam, ó Deus, continuar glorificando o teu nome. É o que nós te pedimos, agradecidos em Cristo Jesus. Amém. Irmãos amados, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito sejam sobre todos, hoje e eternamente. Amém.